Bom dia, meu nome é Ludmila e juntamente com o Álvaro e a Isabela a gente vai falar sobre a trefilação. A trefilação é um processo que resulta na redução da seção transversal de materiais metálicos. Isso é feito por uma fieira ou uma trefila. Esse processo é produzido por meio de uma combinação de força tracionada e de força compressiva, o que possibilita que o volume seja mantido, e o que acontece nesse processo é a redução da seção transversal e o aumento do comprimento do material que vai ser trefilado. Normalmente, no final desse processo, se apresentam peças com simetria circular, o que não é um requisito assim, necessário, porque é possível ter produtos com outras simetrias, tipo quadrados ou às vezes tipo molas, que talvez não sejam muito simétricas. Esse processo é realizado a frio em materiais de rede CFC e realizado a quente em materiais de rede CCC e ainda em materiais de rede HC. O que ocorre nesse processo é o encrustamento do material, um deslocamento da estrutura cristalina que interage com a estrutura previamente existente, oferecendo uma resistência à sua propagação. Dessa forma, para que ocorra a propagação desses deslocamentos, se faz necessário uma tensão superior. O resultado dessa interação é o aumento da tensão de ruptura e da tensão de cedência, o que contribui para a redução da ductilidade e o aumento significativo da resistência mecânica desses materiais trefilados. Vou falar um pouquinho sobre a história da trefilação. Ela é um dos processos mais antigos de conformação de metais e foi usada pelos faraós, para que os fios de ouro fossem colocados nos adornos há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, então um tempo considerável, A primeira produção industrial A primeira produção industrial foi de arames de cobre em 1418, na Alemanha. E até 1800, o esforço para ocorrer a trefilação, o esforço de tração, era feito pelo homem, depois por tração animal e até mesmo por roda d'água. A partir de 1850, a difusão do teleférico e a consequente demanda por fios condutores, a trefilação sofreu um grande avanço. Na Revolução Industrial, esse esforço passou a ser feito por máquinas a vapor e em 1920 por motores elétricos, que é o que a gente usa hoje nas nossas indústrias. Os produtos formados pela trefilação, aí eu deixei alguns exemplos aqui, São barras maciças, simétricas ou assimétricas, vergalhões, arames, fios, tubos de várias espessuras e também resistência, devido aos materiais que são utilizados e tudo mais. Bom dia, meu nome é Isabela e eu vou começar falando dos materiais. Os materiais trefilados são aplicados em diversos ramos da indústria, principalmente no ramo da engenharia. Eles podem ser utilizados para a elaboração de diversos itens, eletrônicos, eletrodomésticos, automobilísticos, agrícolas, entre muitos outros. Os materiais que tradicionalmente são fabricados pelo processo de trefilação são as ligas de aço com carbono desde 0,08 até 1%, as ligas de cobre e as ligas de alumínio. Já os materiais normalmente utilizados para trefilação, ou seja, os materiais de partida, eles são as peças pré-fabricadas,
os produtos laminados, que são as barras, tubos e fio-máquina, e os produtos extrudados, barras, tubos, entre outros. Esses materiais eles são escolhidos conforme as exigências do processo, dimensões, esforços e o material em si a ser trefilado. Os materiais mais utilizados são os carbonetos sinterizados, sobretudo o carboneto de tungstênio, que é uma vidia, ou seja, consiste em partículas duras de carboneto de tungstênio incorporadas a uma matriz metálica, que geralmente é o cobalto. Aços especiais, que são os cobres e níquel, cobres e tungstênio, o ferro fundido branco, diamantes para fios finos ou ligaduras, cerâmicos, que são pós de óxidos metálicos sinterizados e muitos outros. As principais vantagens do processo de trefilação são, primeiramente, que o material ele pode ser estirado e reduzido em seção transversal mais que qualquer outro processo. Além disso, temos também a precisão dimensional, que ela é maior do que em qualquer outro processo, exceto na laminação a frio, que não é aplicável às bobinas comuns de arames, além de deter dimensões mais uniformes, podendo assim chegar até a centésimos de milímetros. Também tem um acabamento superficial, que ela é a obtenção de superfícies mais perfeitas, com uma baixa rugosidade superficial, além de serem uniformemente limpas e polidas. E por fim temos as propriedades mecânicas, que são os processos que influem nessas propriedades do material em si. Permitindo assim, junto com um tratamento térmico adequado, a obtenção de uma gama variada de propriedades com a mesma composição química. Por ser laminado a frio, ele é possível de ser obtidos melhores propriedades mecânicas do que o que é apenas laminado. Já a principal limitação desse processo de trefilação é que ele é pouco versátil, ou seja, ele permite a obtenção somente de itens com seções aproximadamente circulares, os círculos, ovais, entre alguns outros. As seções mais complexas, elas tendem a se deformar durante a composição, perdendo tanto a forma como a precisão, porque o material ele é tracionado, ele não é empurrado como no caso da extrusão. Alguns equipamentos são, por exemplo, as bancadas de trefilação, que elas são utilizadas para a produção de componentes não bobináveis, como os vergalhões, barras e tubos, que tem um comprimento limitado, A tração ela é efetuada por um cabeçote móvel. Nesse caso, a matéria-prima ela é composta por tarugos ou fio-máquina, laminados a quente. Possui uma velocidade de 10 a 100 metros por minuto, uma capacidade de até 135 toneladas de força e um comprimento de saída de até 30 metros. Outro equipamento são as trefiladoras de tambor, que são utilizadas para a produção de componentes bobináveis, que podem ser enrolados com um diâmetro menor de 12 milímetros, como os arames e os fios. Elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos. Primeiro, simples, que é um só tambor, que são para arames grossos. Segundo, as duplas, que são para arames médios. E, por último, as múltiplas, ou contínuas, que são para arames médios a finos. Aqui um exemplo. No maquinário, possuem 2 tipos de máquinas. A primeira são as máquinas de trefilar sem deslizamento, que contém um sistema de tração do fio para conduzi-lo através do furo da fieira, constituído de um anel tirante, que primeiro acumula o fio trefilado para depois permitir o seu movimento em direção a uma segunda fieira. Nessa, o fio ele passa por um segundo anel tirante, que também acumula fio trefilado. Devido ao aumento do comprimento do fio, após a passagem por cada fieira,
as velocidades dos anéis elas são diferentes de valor crescente, para compensação desse aumento de comprimento. Essas diferenças de velocidade nem sempre são atingidas com precisão, fazendo com que torne necessária a acumulação do fio nos anéis para atuar como reserva de fio. O segundo tipo de máquina são as máquinas de trefilar com deslizamento, que são para trefilação de fios metálicos de pequenos diâmetros. O deslizamento, nesse caso, se dá no anel tirante, e essas máquinas, elas são as mais utilizadas. Nesse tipo de máquina, o fio ele parte de uma bobina, passa por uma roldana e se dirige alinhado à primeira fieira. Já na saída dessa fieira, esse fio ele é tracionado por um anel tirante, no qual se dá certo número de voltas, em forma de hélice cilíndrica, que no caso é igual ao diâmetro do fio. De modo que no início da hélice o fio fique alinhado com a primeira fieira e no fim da hélice com a segunda fieira. O movimento do fio na forma de hélice provoca o seu deslizamento lateral no anel. O segundo anel, ele faz o fio passar pela segunda fieira, porém girando a uma velocidade maior do que a do primeiro anel, para compensar o aumento do comprimento do fio. Esse sistema prossegue dessa forma para as demais fieiras e anéis. Já na operação final de bobinamento, deve-se variar continuamente a velocidade angular do carretel para cada camada de fio enrolado, porque as velocidades periféricas devem ser mantidas constantes. Esse controle de velocidade ele tem que ser muito parecido para os fios finos, que possuem diâmetro menor que 1,5 mm, porque as variações de velocidade deles são muito pequenas. Além desse controle da velocidade variável para cada camada, deve-se ainda controlar a colocação do fio em cada camada, com um movimento de velocidade lateral constante, de acordo com cada diâmetro de fio trefilado a ser bobinado. Acima vemos uma máquina de trefilar sem deslizamento e abaixo uma já com deslizamento. Temos dois tipos de processo. O primeiro é a trefilação dos arames de aço, que é um dos usos mais comuns, né? A trefilação propriamente dita, ela é precedida por várias etapas preparatórias, que eliminam todas as impurezas superficiais por meio de físicos e químicos. Assim, primeiramente, temos a matéria-prima, que é o fio máquina, né? Que são os vergalhões laminados a quente. Depois vem a descarepação, que podem ser as mecânicas, que é o descascamento, dobramento e escovamento, ou a química, que é a decapagem, que é com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico diluídos, e que tem como objetivo retirar os óxidos presentes na superfície do fio máquina. Depois vem a lavagem, que é em água corrente, o recobrimento, que é comumente por imersão em leite de cal a 100 graus, a fim de neutralizar resíduos de ácido, proteger a superfície do arame e servir de suporte para o lubrificante de trefilação. Em seguida vem a secagem ocorrida em estufa, que ela também remove hidrogênio dissolvido na superfície do material. E por fim, a trefilação, primeiro os passos a seco e depois o recobrimento com cobre ou estanho e a trefilação a úmido. O outro processo é a trefilação de tubos, que se trata de um processo de caráter industrial, que consiste na redução do diâmetro ou uma seção transversal de uma barra ou de um tubo, e exerce força de tração para puxar a peça com uma ferramenta de nome trefila, que também é conhecida como fieira, em uma forma de canal convergente. Possui vários tipos de materiais, como a trefilação de tubos de latão, tubos de alumínio, tubos de aço inox, entre outros. Alguns métodos de trefilação de tubos se encontram abaixo, nas imagens, que são, por exemplo, sem suporte interno, rebaixamento, com mandril passante,
kombucha plug fixo ou kombucha flutuante. A lubrificação, ela tem um pH em torno de 8,5 a 9,5. Ela deve evitar a formação de espuma. E ela é importante porque ela reduz o atrito entre a fieira e o material que está sendo trefilado. Ela reduz a força de trefilação, melhora a produtividade do processo. Ela reduz o desgaste da fieira, aumentando assim sua vida útil. E melhora o acabamento e a precisão dimensional do material. E ela pode ser feita através das seguintes maneiras: por via seca, que são utilizados graxas, pó de sabão ou estearato de zinco, ou por via úmida, que são utilizados óleos especiais, sebo ou sabão. Aí, nesse caso, a matriz ela fica toda imersa num fluido lubrificante. Em geral, o processo de trefilação ele utiliza taxas de conformação elevadas, ainda mais no processo de arames finos. Aí, nesse caso, o desempenho dos lubrificantes ele se torna essencial para atingir a qualidade do produto final. Olá, meu nome é Álvaro Chaves e vou falar um pouco sobre as ferramentas utilizadas na trifilação. Vamos falar primeiro, é a fieira, que existe vários tipos, né? E aí ela ajuda na qualidade de custo do produto da trifilação, dependendo muito da natureza da fieira, na constituição de 4 regiões distintas ao longo do furo interno, que é o ângulo guia, que é o guia material entre a direção e o ângulo de entrada, o ângulo de entrada, onde ocorre a redução, ou então a compressão é feita, né? É o paralelo, onde ocorre o ajuste e o diâmetro externo, e o ângulo de saída, que também permite a saída livre do material sem causar danos. E aí, nesse estilo, a gente tem três tipos de fieira que se destacam, que é a série ouro, que é um núcleo que também pode ser ajustado dentro da matriz com uma prensa hidráulica. E aí tem fácil reforma de núcleo de metal duro, ajustando seu tamanho interno no perfil de suas dimensões originais. Tem a cobertura CVD, que é uma ferramenta utilizada na vida útil muito mais longa, e ela é comparada às ferramentas tradicionais e não é revestida. E a velocidade de trifilação é maior e pode ser atingida em maiores quantidades também. E tem a Master Die, que é a qualidade de superfície elevada e as dimensões padronizadas. E aí, se você quiser também produzir ferramentas de mandril, com a ferramenta mandril, para poder produzir tubos, essas coisas, você também tem essa ferramenta, que é utilizada para trifilação de tubos e definir dimensões internas do material, também podendo ter a forma cilíndrica ou cônica. Tanto a fieira como o mandril deve ser uma forma de produto desejado. E o material empregado pelas suas confecções também são ferramentas de trefilação, são ácidos e ligas temperados, diamante, principalmente carbeto de tungstênio. E aí vamos ter 2 tipos de tratamento, que é o tratamento térmico e também temos o tratamento químico. Aí o tratamento térmico é dividido em 3 partes, que é recozimento, normalização e alívio de tensão. Que esse tratamento térmico é uma produção que fornece os materiais de construção em condições desejadas. Assim, há necessidade de submetê-las em tratamento, que o objetivo é eliminar ou minimizar as inconveniências, que o tratamento térmico envolve operações de aquecimento e resfriamento. Dentro dessas condições também são controladas temperatura, tempo e resfriamento. Aí o primeiro passo, o cozimento, é remover tensões do processo de fundição e conformação mecânica, quente a frio, diminuindo também as durezas para melhorar ajustes de grão, regular também a textura, produzir também estruturas definidas e eliminar o fim de defeitos também de qualquer tratamento térmico ou mecânico do material que tenha sido submetido.
E aí temos a normalização, que é semelhante ao conhecimento, mas com outros objetivos, né? Que a diferença consiste no fato de resfriamento posterior e menos lento ao ar. Por exemplo, também posso dar uma estrutura mais fina que produz o recozimento. Consequentemente, essas propriedades mecânicas ligeiramente são superiores. Aí pode ser aplicado em principalmente em aços, né? Aí temos o alívio de tensão, que não é necessário atingir essa faixa de temperatura correspondente na cristalização, mas o objetivo só é aliviar as tensões originais da conformação mecânica, o corte, a soldagem ou a usinagem. O tratamento se aplica em todas as ligas, que é de ferro carbônico, ligas também de alumínio, cobre, ligas de titânio e algumas ligas também de magnésio, níquel e também pode ser outras diversas. E aí vamos para o tratamento químico, que é dividido em decampagem, lavagem e imersão na água morna, fosfato, neutralização e sabão, que aí é feito na presença de camadas de óxidos oriundos no trabalho quente na matéria-prima e nos tratamentos térmicos de bitolas intermediárias. A retirada desses óxidos se dá também através de um tratamento de superfície. Aí primeiro vem a decampagem, que é a imersão do material em uma solução de ácidos inorgânicos para a remoção de óxidos de carepas provenientes de tratamento térmico. Aí vem a lavagem de imersão em água morna, objetivo eliminar a acidez também do material no próximo banho, que não seja contaminado também. Os fosfatos, que é a finalidade de depositar sobre o material uma camada de fosfato que serviria como base para lubrificação. O neutralizador, com o objetivo de neutralizar resíduos provenientes de arrastes de ácido de banhos de decampagem. E o sabão, que serve para neutralizar que é a imersão do material, né, em solução de estearato de sódio, para lubrificar o material e fazer sua neutralização por um todo. E aí vamos falar um pouco mais das desvantagens que também geram a trefilação, que também é uma geração que gera muitas tensões residuais, e ele tem um alto custo por equipamentos especiais de fornos, manipuladores e gasto de energia para aquecimento de peças. O investimento é muito alto, né, nesses fornos. E aí também tem a reação de material com a atmosfera, que a atmosfera do forno leva às perdas de materiais oxidantes e os problemas relacionados. Aí posso dar um exemplo do ácido, que ocorre na descarbonatação superficial, e os materiais reativos, como o titânio, ficam severamente fragilizados com esse óxido. E também a dificuldade de fazer a análise, mas hoje está sendo mais fácil, pois tem um software que consegue fazer essas análises com mais exatidão, que chama Deform. E aí vamos concluir o trabalho, que aí podemos ver que é possível realizar análise através de métodos elementos finitos, né? E também buscar melhorias no processo, buscando como maior qualidade uma redução geral de custo, tornando também interessante focar nessa resolução de problemas diretamente nas regiões com mais amplitude e de determinadas variedades, como as tensões, por exemplo. Aí onde o desgaste será maior, os valores também de tensão observados ao longo do processo real de trefilação podem também ser superiores ao encontrado na simulação. Isso ocorre devido a algumas diferenças de variedade no processo pelas próprias restrições. E aí, como a distribuição da malha, distribuição com a malha, com isso o modelo numérico desenvolve também será posterior uma avaliação de influências de diferentes parâmetros do processo. Como já tinha dito, que a lubrificação e o desgaste, que é muito importante também ser citado, porque a lubrificação tem que ser feita de uma maneira certa para poder não ocorrer desgaste de ferramentas e a peça, e tendo uma amplitude de tensões presentes no decorrer do processo de trefilação. Aí essas são as nossas referências. E muito obrigado. Estamos à ordem para responder qualquer pergunta.